Estamos ao vivo. Boa tarde, mas estamos aqui com mais uma live da Cantra, da Casa da Mulher Trabalhadora. A casa hoje está cheia, como eu gosto de falar. Nós temos 5 mulheres poderosíssimas, eu estou me incluindo nelas, né? Somos 4 convidadas, todas são da Cantra, meio Cantra ou Cantra, mas estamos todas numa mesma luta, que é a luta pelos direitos das mulheres, é o direito pela vida das mulheres sem violência, por políticas públicas que, de fato, não permita que nenhuma mulher seja morta, pela questão do gênero e nem por nada. Mas a gente está começando essa live. E eu sou Eleutéria Amora, da Casa da Mulher Trabalhadora e da Boing, e sou mãe de 3 filhas, uma delas está aqui, a Yara, Yasmin e Iris. Mas no decorrer desse meu trabalho na Cantra, que tem 23 anos, é sempre um prazer estar nos desafiando. E agora a Cantra está se desafiando, as lives é um desafio, mas nós vamos chegar ao programa lá no YouTube, nós já estamos entendendo que essas lives é um protótipo para a gente ir aprendendo e vendo o resultado, e ter um programa semanal, estamos aí trabalhando já nos bastidores sobre. Mas para começar de vez, o mais importante aqui são as convidadas, eu acho que a gente pode, antes de iniciar qualquer coisa, a gente falar do número de mortes pelo Covid no Brasil e pela não política de um desgoverno que propicia mais ainda a morte destas pessoas. Destas ou estas são 100 mil mortes. Então, é uma calamidade pública, é mais do que uma guerra. É mais do que uma guerra civil, é mais do que um terremoto. É vida indo embora como se não tivesse valor. E cada vida tem o seu valor. Cada vida é igual à nossa. É só a gente sentir no lugar de quem está morrendo, das famílias. Então, iniciando essa live, nos solidarizamos todas com as famílias, com os familiares, com os filhos, com as filhas, com as mães, com os pais, com a avó, com os tios, com os amigos, amigas que perderam cada um desses 100 mil. E que a força das mulheres nos ilumine nesta live e que chegue a cada família dessa energia nossa de força e de solidariedade. Estamos juntas e juntos. Se largamos a mão, às vezes é porque não conseguimos ajudar, mas a mão nossa está sempre estendida. Nossa mão estará sempre estendida para as pessoas que estão sofrendo, para as mulheres que estão vivendo momentos difíceis neste momento. Então, eu vou começar pela Júlia, sem mais conversa. Júlia, se apresente, diga de onde você vem, é um prazer contar com você, com Júlia Azevedo. Esse NMJC, você vai falar o que é? Foi, né? O microfone. Sim, foi, pode Boa falar. tarde a todas. Eu me chamo Júlia, eu faço parte do Núcleo de Mulheres Jovens da Cantra. E aí a minha história com a Cantra começou em 2018, eu fazendo o curso das jovens em direito, em defesa dos seus direitos. Foi em dezembro de 2018, e desde então não saí mais, estou aqui desde então. E o motivo de eu ter procurado, ter me inscrito no curso, foi essa vontade mesmo de fazer a diferença. Eu venho de Magep, Abetá, na Baixada. Aqui não tinha nenhum movimento, era muito difícil ver alguma organização ou qualquer política voltada para as mulheres. Então, era até a questão de uma dor, né, de a gente ter que ir ao centro do Rio para poder procurar essas organizações e poder trazer isso para cá. E eu agradeço muito a Cantra, porque graças ao núcleo ter integrado, a gente teve já ações aqui em Pebetá. A Cantra já veio até aqui, a gente já fez uma ação na praça, foi uma ação pública, distribuindo informação, camisinha para mulheres, conversando, e inclusive ouvindo desabafo, né, de mulheres. Um momento que me marcou muito nessa ação foi quando uma mulher chegou para mim e falou
assim, a minha vizinha apanha e ele ameaça se a gente denunciar. E eu não sei o que fazer. E por mais que a gente tenha toda a informação, no curso mesmo, né, das jovens, a gente recebe uma apostila que vem com todos os lugares que a gente pode encaminhar essas mulheres, você fica sem ação, né, porque é uma dor muito grande. E aí a gente parando para pensar em tempos de pandemia, e chega essa semana que é 14 anos da lei, o meu pensamento é assim, caramba, eu tenho 23 anos e essa lei só tem 14. É uma lei muito nova, né? Os nossos direitos foram recém-conquistados. E parece que cada vez que a gente está caminhando, que a gente está conseguindo alguma coisa, vem um retrocesso, né? E aí não é só a pandemia, é o atual governo, as políticas públicas que cessaram, e aí o meu pensamento fica muito. Ao mesmo tempo que às vezes tem uma guinada enorme de esperança, dá um medo, mas é um medo que a gente não pode parar. Então, o que eu vim aqui para falar hoje, basicamente, é sobre essa questão das políticas públicas serem muito recentes, né? Fiz uma pesquisa e o que a gente tem do começo, dos direitos, das conquistas, começou um pouco no governo Lula, em 2003, né? E aí, quando começou o Plano Nacional de Política para as Mulheres, em 2004, e veio em 2006 a aprovação da Lei Maria da Penha, que foi uma conquista literalmente das mulheres, porque o Brasil ele foi muito pressionado para poder sancionar essa lei, né? Eu acho que a maioria conhece a história. A Maria da Penha sofreu diversas agressões e fez diversas denúncias, e o marido nunca era preso, nunca acontecia nada. O Brasil ele foi julgado por uma comissão internacional e basicamente colocado na parede, vocês precisam fazer alguma coisa, e assim surgiu a lei. E aí, vendo com a Dilma em 2011 até 2016, né, o governo interrompido, tinha o programa do Brasil Carinhoso e o programa Pós-Equidade de Gênero, e em 2015 foi sancionada a lei do feminicídio, que também foi um grande passo. E sempre o que fica mais marcante para mim é como é recente, né? Em 2015, algo que, se a gente for pesquisar, sempre aconteceu. Então, por que demorou tanto? O que é que falta para escutarem a gente, né? Porque dados, acho que isso é o que mais tem. Então, assim, o que é que falta? Como a gente pode se organizar para pensar e se fazer presente nos locais para que sejam sancionadas mais leis e mais políticas públicas. E aí, quando a gente pensa numa perspectiva futura, né? Michel Temer não veio, nada veio, e é o atual governo também. Hoje nós temos uma ministra da Família e do Direito da Mulher, que basicamente é como se fosse contra a gente e que não apresentou nada, né? E aí a gente tendo um cenário atual hoje de pandemia, é muito assustador pensar que as mulheres estão em casa presas com seus agressores, né? E tendo mais dificuldade ainda de recorrer aos poucos lugares que tem para elas poderem denunciar, para elas poderem ter um abrigo para se proteger, já que a gente está vivendo essa situação. E no meio disso tudo, uma cantora gospel lançou uma canção, não sei se vocês chegaram a ver, em que o clipe é uma situação de violência doméstica, e a mulher, ela não denuncia, ela vai para a igreja e começa a orar, e no final o marido está curado e perdoa. Então, assim, eu acho os papéis da igreja muito importantes na vida das mulheres e das pessoas, né, que seguem essa fé. Mas, assim, que mensagem é essa, né? E ainda mais, né, 2020, isso ainda está sendo pregado. E é muito. Nós estamos aqui com Josete, falando boa tarde, saudade de vocês, menina, que belíssima live. Eu acho que teve um probleminha na Júlia, mas ela também já tinha se apresentado. Vamos esperar ela sair e voltar, viu, Júlia? Pronto. Eu vou passar agora. Você está 2 vezes aqui. Uma congelou, outra está aqui. Vou passar para a Yara, Júlia. Ai, meu Deus. E Ok. depois para Solange
Tudo E bem. depois Thaís. Cadê a Thaís, que estava aqui? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Pode ir. Vamos lá. Yara, agora é com você. Então, só para Yara é finalizar, Leotário, colaboradora o da questionamento CAN. que eu deixo é como a gente pode pensar. Sim. Júlia, eu vou passar para a Yara. Está dando algum problema na comunicação. O melhor é você sair e voltar. Se retira e entra no link de novo e volta. Tá bom? Yara, com você. Yara é colaboradora da Cantra, trabalhou acho que mais de 14 anos na instituição, é advogada, é assessora parlamentar, e aí ela se apresenta, embora eu já esteja apresentando. Boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com mulheres, né, que eu conheço de diversos espaços. Solange não conheço pessoalmente, mas conheço o trabalho do GRAM, acompanho também lá nos grupos da Cantra e também de referência de outros lugares. Bom, a Eleutéria já me apresentou um tanto, né? No começo que eu sou filha mais velha de Eleutéria Mora. E começo minha militância, sempre falo onde eu tô, que a Cantra foi minha escola de vida e de feminismo, né? Começo a atuar na Cantra com 14 anos, e passo grande parte da minha vida, né? Entrei na Cantra, estava no ensino médio, terminei o ensino médio, fiz pré-vestibular, fiz a faculdade de Direito, tive meu filho, ainda estava na Cantra, e aí saio em 2017, final de 2016 para início de 2017, da equipe da Cantra, né? Mas continuo cantrista, continuo colaboradora, para atuar, para trabalhar junto com Marielle Franco no mandato dela, convite dela. É uma experiência muito forte, né? Que vou levar para o resto da vida. Atualmente trabalho com a deputada Mônica Francisco, a deputada estadual Mônica Francisco. Sou mestranda em políticas públicas e direitos humanos. Acho que é agora mais para se apresentar, né? Aí na próxima eu começo a falar mais sobre o tema. Ok. Obrigada, Yara. Solange, a gente já nos conhecemos há pouco tempo, acho que 1 ano e pouco, mas a relação já é intensa, porque é tanta coisa cotidianamente. Fala do trabalho do GRAM, fala quem é a Solange mulher, vem de onde, o que te traz a se juntar nas outras em prol das mulheres. Então, a Solange é mãe de 2 meninos, adolescentes, ex-vítima de tentativa de feminicídio, numa época que essa lei nem existia, né? Sobrevivente. Criei o grupo de apoio à mulher porque eu vi como vítima de violência a necessidade de se falar sobre esse tema e de acolher, né, vítimas de violência como eu, né? Não tinha esse espaço, não existia esse espaço ainda, né? Eu comecei a sofrer violência em 93, né? E eu criei o grupo do GRAM na página do Facebook em 2010. Então ainda era muito recente a Lei Maria da Penha e quase não se falava ainda muito sobre esse tema nas redes sociais, né? E dali a gente criou o grupo de apoio à mulher, né? Onde começou só com vítimas de violência pedindo ajuda e eu também, né, procurando ajuda. E assim a gente foi se fortalecendo entre nós mesmos, né? Uma sabia de uma coisa, falava para outra, e a outra para outra, e assim foi, até começar a aparecer os profissionais, né, se voluntariar, né? E hoje a gente tem 230, né, vítimas de violência sendo atendida online agora, nesse momento. Temos 80 colaboradores em todo o país. Temos 3 delegadas, uma em Rio de Janeiro, doutora Fernanda Fernandes.
tem em São Paulo a doutora Mônica Gamboa, e tem no Distrito Federal a doutora Ângela Santos. Aí, dentre, né, os colaboradores que participam, temos também assistentes sociais, psicólogos, advogados, e com muito orgulho, né, eu tenho uma das nossas colaboradoras, é a Nil Santos, que me apresentou, da MAC, né, que me apresentou o Cantra, né, a Casa da Mulher Trabalhadora, né, a Cantra, e ali é que eu comecei a trabalhar de forma ativa, fisicamente, né? Eu sempre quis participar de movimentos feministas, de lutar fisicamente, né? E não encontrava um espaço, né? E na Cantra eu consegui encontrar esse espaço, participei da Marcha das Mulheres Negras, Marcha das Margaridas, e participei, comecei ativamente nos movimentos sociais, né? E isso para mim foi um divisor de águas, tanto para trabalhar virtualmente, atendendo as assistidas, porque a gente começou a trabalhar, ampliar nossa rede de apoio, né? Porque ali na Marcha das Margaridas eu vi vários outros coletivos, né, que combatem a mulheres com câncer, né, onde tem o atendimento, mulheres com filhos com microcefalia, mulheres... Então, quando a gente começou a atender as vítimas de violência, a gente começou a atender de forma mais abrangente, porque a gente tinha uma rede maior de apoio para poder estar acolhendo essa vítima de violência de forma mais abrangente, né? E isso fez com que otimizasse mais o nosso trabalho, né? E tivéssemos uma qualidade melhor nos nossos atendimentos, né? Agora, o que eu vejo, né, nessa pandemia, nesse confinamento dessa quarentena, é que o número pelos nossos atendimentos dentro do GRAM, é que o número de mulheres com tendências suicidas aumentaram muito, porque você conviver com o agressor confinado 24 horas é muito difícil. E psicologicamente é quase impossível. Então, é muito difícil, né? A gente tem dentro do GRAM assistidas que ainda convivem com o agressor, né? E a gente tem todo um cuidado para poder estar falando com essa assistida, ela que entra em contato com a gente, porque aí a gente já sabe que ela está podendo falar, né? Temos código de segurança, caso, né, tenha algum problema, a gente tem uma palavrinha lá que a gente fala e que a gente já sabe que, né, corta o assunto, enfim. Mas uma coisa que não existe, né, estatística de vítimas de violência, de vítimas de suicidas, vítimas de decorrentes de violência doméstica. Aí isso ainda não é nem comentado, não é nem falado, até porque suicídio é um tabu, né, ainda. Então, as vítimas de violência que se suicidam decorrente desse abuso, dessa violência, desse maltrato, isso não é nem contabilizado, né? Então, acho que ainda tem muito, muito, muito que trabalhar. Quanto à violência religiosa, né, e o abuso contra a mulher, ainda é uma coisa que tem que ser combatida e tem que ser também falada, né? Hoje mesmo teve o caso de uma mãe que perdeu a guarda de um filho, né, de uma filha porque a filha queria se iniciar no candomblé e a avó denunciou. Então, também é uma forma de abuso, né, contra nós, não podemos exercer a nossa religião, né? A gente tem vítimas de violência de igreja evangélica, de evangélicas que sofreram violência, e temos também colaboradores, né, que nos ajudam no combate a esse tipo de abuso. Então, a gente tem os dois lados da moeda, né? A gente tem que se juntar, se unir, o lado bom dessa laranja aí, entendeu? E começar a se unir e combater tudo isso. Né? Vou passar para a Thaís. Vou passar para a Thaís se apresentar.
E aí depois eu volto para a Yara, para ela falar, Júlia, e deixo Solange por último, e assim a gente dá 2 rodadas. Mas antes disso, Thaís, eu vou falar aqui, vou colocar aqui, ó, Josete de novo, este tema, violência doméstica nas igrejas, precisa realmente ser desconstruído. Tenho várias mulheres que fazem parte da ONG MMAH, que tiveram essa experiência em suas vidas. Maria Andrade, companheira que fez o curso agora com a gente, né, do Acre, boa tarde. Nossa conselheira Antônia Rodrigues, boa tarde. Companheiro Altenir, lá de Goiás. Não, a live está ficando nacional. Boa tarde, Altenir, um prazer tê-lo aqui, companheira Antônia, Maria Andrade, tem aqui a companheira Rosália Fagundes, boa tarde, vivi num relacionamento abusivo por longos 12,5 anos. Em maio desse ano, finalmente consegui minha libertação. Só gratidão a Deus e ao profissional que me ajudou. Que bom, Rosália, que você conseguiu sair. É por isso que a gente continua aqui lutando, né? Thaís, pode se apresentar? Sim. Boa tarde a todas. Eu sou Thaís Victor, né? Mestranda em literatura, e fiz uma especialização em 2015 de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher pela PUC. Eu sou integrante do coletivo feminino de mulheres com deficiência, um coletivo jovem, né? Não tem nem 2 anos ainda, que foi impulsionado no sul do Brasil, né, em Porto Alegre, e comecei a ter um apoio, né, de alguns com deficiência no Brasil geral. Aí hoje a gente tem pequenos grupos em São Paulo, Minas e aqui no Rio. E, então, a proposta, né, agradeço também a oportunidade da gente estar dividindo aqui esse debate, né, essa conversa relacionada à violência contra a mulher, em Maria da Penha, que também fiz parte, já tem quase 5 anos, se eu não me engano, fazendo parte do núcleo de mulheres jovens, né, somando com esse tema também das mulheres com deficiência no núcleo. Então, eu acho importante, né, porque a gente tem um desafio hoje da lei, né, que ela demorou um pouquinho para trazer questões relacionadas às mulheres com deficiência, nesse contexto de hoje também, na pandemia. Obrigada, Thaís. Estou passando para a Yara para se apresentar, ou para falar um pouco aqui para nós. Oi, mulheres. Oi, Thaís. Prazer também te rever. Então, fiquei pensando um pouco, né, esse tema dos 14 anos da Lei Maria da Penha. Eu não falei no início, né, sou formada em Direito, mas, na verdade, meu grande acúmulo mesmo sobre violência contra a mulher foi no movimento feminista. Eu me formei em Direito fazem 11 anos, ou seja, a Lei Maria da Penha já estava aprovada, e para vocês terem uma ideia, ela não foi matéria, eu não estudei a Lei Maria da Penha na faculdade. Para ver também, lógico que 11 anos é muito tempo, provavelmente, espero que tenha se avançado muito, e acredito que tenha mesmo, porque a gente vê um avanço nas universidades, da própria organização das estudantes também pautando violência contra a mulher, então isso faz com que as universidades também tenham que dar mais respostas em suas formações, e as professoras e professores. Mas, enfim, trazendo bastante a partir desse acúmulo mesmo enquanto militante feminista, né? Acho que uma coisa importante da gente ressalvar
é que a Lei Maria da Penha ela é um marco, seja na sua própria construção, né? Porque é uma lei que nasce né? Que foi construída coletivamente com um consórcio de organizações de mulheres, né? Que tem aí que vem também da condenação, né? Do Brasil na OEA, como a Júlia já falou, especificamente sobre o caso da Maria da Penha. Então, e acho que um grande marco da Lei Maria da Penha é, de fato, o Estado ser responsabilizado pela violência contra a mulher, né? A gente discute muito Lei Maria da Penha na esfera criminal, né? De fato, a Lei Maria da Penha possibilitou que agressores de mulheres fossem punidos e presos, porque antes não existia essa especificação, né? Então, quando as mulheres iam na delegacia denunciar uma violência física, só era considerada a violência daquele momento que ela tinha acabado de passar, né? Então, digamos, se uma mulher foi na delegacia hoje com o olho roxo, né? Hoje, há 14 anos atrás, antes da Lei Maria da Penha, o que ia ser levado em consideração era aquela lesão que ela estava ali no momento, não era levado em conta todo o histórico de violência doméstica e familiar, seja o histórico, que é uma violência que tem uma continuidade e uma ciclicidade também, né? Tem o ciclo da violência doméstica, e seja pela submissão, pela relação estabelecida entre essa mulher e o agressor, né? Seja da relação afetiva, seja da relação de confiança, seja do acesso que ele tem à vida dessa mulher, à casa, geralmente moram juntos, mas às vezes, mesmo que não more junto, tem acesso à casa, tem acesso ao local de trabalho, sabe a rotina dessa mulher. Então, tudo isso, toda essa construção da violência contra as mulheres não era levado em consideração, né? O que era levado em consideração era especificamente a lesão que ela estava indo denunciar. Então, a Lei Maria da Penha ela é um marco no Brasil, porque ela coloca o nosso debate sobre violência contra a mulher em outro patamar. Eu lembro muito, nessa época ainda estava na Cantra, a Cantra tinha o Disque Mulher Trabalhadora, né, que era um serviço de orientação. Isso é uma coisa que eu falo até hoje. Eu lembro que, antes da Lei Maria da Penha, a gente atendia muitas mulheres falando que sofreu alguma violência e procurando saber o que fazer, o que ela poderia fazer, onde ela poderia ir. E após a Lei Maria da Penha, isso não se dá pela lei em si, né? A lei não tem esse poder em si, mas para a gente pensar no impacto que ela teve social, em como a gente conseguiu avançar no debate sobre violência contra a mulher a partir da aprovação da Lei Maria da Penha, a gente passou a atender mulheres que geralmente já reconheciam, elas já ligavam reconhecendo a situação de violência que estava inserida. E muitas vezes, aí que é o desafio que eu acho que permanece até hoje, muitas vezes, inclusive, elas já tinham ido nos órgãos e instituições de atendimento às mulheres. E aí eu acho que esse é um desafio que a gente tem até hoje, que a gente não tem ainda políticas públicas e órgãos, a gente tem sim uma rede de enfrentamento, né, e de acolhimento às mulheres em situação de violência grande, com centros de atendimento, com as delegacias, com hospitais especializados, com abrigos em alguns lugares, mas essa rede ainda não é suficiente, seja quantitativamente, seja qualitativamente, para garantir a vida das mulheres, né? Então, acho que a partir da Lei Maria da Penha, a gente avança nesse debate na sociedade sobre violência contra a mulher. Não é à toa que ela era uma das leis mais populares. Não sei como é que está isso recentemente, mas eu lembro que há um tempo atrás teve uma pesquisa sobre isso. Então, a gente traz mesmo para o debate público a violência contra a mulher, né? Que acho que é uma luta histórica aí do movimento feminista dizer que que a violência contra a mulher não é do âmbito privado, é do âmbito público, de respeito a toda a sociedade. Mas
a gente ainda tem muito a avançar nas políticas públicas, e agora, como a Júlia também trouxe um pouco no início, a gente está num momento de desmonte, né? A gente estava brigando aí pelo avanço, pela garantia das políticas públicas, e agora a gente está num momento de maior de desmonte mesmo, de precarização. Isso sem contar a pandemia, mas assim, já estávamos no processo muito grande de desmonte, de precarização das políticas voltadas para o atendimento às mulheres, né? Então, acho que isso é um desafio que a gente tem, e é um desafio também quando a gente está atendendo as mulheres, né? Mas eu acho que cada uma aqui já falou um pouco também da nossa organização, da sua organização, mas dessa luta coletiva das mulheres e do movimento de mulheres, do movimento feminista, né? Que persiste, que a gente continua aí durante a pandemia, principalmente no início da quarentena, tentando visibilizar os serviços que estavam atendendo, de que forma estava atendendo, lutar por políticas públicas, seja a nível nacional, seja a nível estadual, para que fosse implementada no tempo da quarentena, para atendimento às mulheres. E eu acho que é isso que a gente continua tendo, né? Nossa força, nossa luta aí coletiva para a garantia da vida de todas nós. Bom, obrigada, Yara. Júlia, só um pouquinho, porque vão chegando, né? Nós estamos aqui, Sandra Santos mandando um alô, lá de Fortaleza, Sandra Lúcia, a Sandra, Poder de Preta presente, né? Boa tarde a todas. Sandra Lúcia, novamente, Poder de Preta, é isso aí, mais política pública. Antes de passar para a Júlia, cadê a Júlia? Antes de passar para a Júlia novamente, eu queria pedir para... Eu acho que é importante, está tendo festa por aí, né? Fogos. Eu acho que é importante a gente lembrar, talvez um pouco, a gente que é um pouco mais velha, que a violência, a gente sabia que a mãe, que o pai se batia, que o vizinho que apanhava, que a mulher era safada, e que era isso, que a responsabilidade, inclusive, de apanhar era dela. Muitos casos e que briga de marido e mulher não se metia a colher, né? Então, a gente vem de uma geração em que essas coisas não se falava. Acho que talvez para melhor amiga e com muita vergonha, né? E até hoje, né? E por isso que eu considero muito importante essa insígnia das feministas de começar a sair pela cidade e fazer uma pichação, escrever um grafite. Quem ama não mata. Essa frase, ela tem um significado muito importante para levantar a discussão, ou pelo menos a visibilidade na sociedade. Quem ama não mata. E a outra o que é privado é público, o que é privado é político. Então, sair da esfera privada, como se, na história de que, quando a gente diz vamos meter a colher, nós estamos rompendo a lógica do que, não, dentro de casa você pode matar, espancar, fazer qualquer coisa, porque ela é a minha propriedade, assim como são as panelas, a comida, ou seja lá o que for de quem está comprando. Então, eu acho que é importante a gente celebrar a Lei Maria da Penha, não como punitivista, mas como algo que ainda, como um instrumento importantíssimo, como a lei do feminicídio, importantíssimo para, pelo menos, frear a sana de matar as mulheres, de que nós não somos propriedade e você tem que fazer do jeito que eu quero. Nós não queremos ninguém preso, mas nós nos queremos ficar viva. E se essa for a única saída, o que nós podemos fazer para garantir nossa vida é recorrer a tudo que for possível, né?
para que isso aconteça. Júlia, e você, o que acha dos serviços? Você já atendeu ou já teve alguma amiga que chegou, seja de relacionamentos abusivos? As jovens vivem muito hoje um outro momento, né? Seja das senhas ou sei lá, é muito diferente a forma, mas a, a violência é a mesma, né? Com você, como jovem, como que vivencia isso? Suas amigas, você tem algumas depoimentos, ou já viveu alguma situação que te constrangeu, ou você se sentiu coagida? Nesse sentido aí. Fale se quiser. Sim. Então, primeiro a gente... desculpa, tive problema com a internet, troquei do celular para o computador, né? Problemas das lives. Mas então, sim, eu já passei, várias amigas, infelizmente, já passaram. E eu acho que o mais difícil é ficar atento aos sinais, sabe? Porque tá lá no início. São pequenos comportamentos nos relacionamentos que lá no início eles já vão demonstrando, mas a gente vai deixando passar. E outro ponto que eu acho muito importante, aconteceu há pouco tempo, até um caso no Big Brother, de um rapaz que ele era lá dentro, ele era muito alterado, e assim que ele foi eliminado, vieram acusações. E tinha mulheres, antes de saber das acusações, que torciam para ele. E quando essas acusações vieram à tona, as mulheres que já não torciam, elas falaram, mas estava muito claro, dava para saber. E eu também acho isso muito perigoso, porque isso joga para a gente que a gente também tem que estar o tempo todo atenta, a gente tem que estar o tempo todo ligada. E isso não é para ser assim, sabe? A gente não tem que viver com esse medo e ficar o tempo todo... Será? Será que é? Será que não? Infelizmente, a gente aprende desde pequena, né? Sempre escutei aqui dos meus pais, a sua roupa, olha o short, olha a hora que vai sair. São medidas que a gente vai aprendendo, né? Para evitar, mesmo sabendo que nada disso é nossa culpa, mas a gente vai aprendendo a viver com esse medo. E eu acho que eu vejo as minhas amigas vivendo muito com esse medo, eu vejo elas muito atentas. Quando a gente vai conhecer alguém, já manda um print, olha, falou isso aqui, será que é legal? Será que mais para frente vai implicar com algum comportamento meu? E se eu penso no mundo ideal, eu penso que a gente possa viver sem esse medo, sem o tempo todo ter que estar desconfiando de alguém. Eu tenho uma amiga que precisou chegar à medida extrema da medida protetiva, né? Um rapaz chegou a agredir ela no meio da rua, e dali finalmente ela tomou essa decisão, foi até o fim, e hoje ela tem a medida contra ele, e se eles estão no mesmo espaço, a gente vai, apoia ela e manda ele sair, ameaça chamar a polícia, mas chegou a um nível assim extremo, né? Não mais extremo porque, né, infelizmente, poderia ter chegado a um feminicídio, né? A gente conseguiu parar antes, mas ao mesmo tempo é um espaço que a gente frequenta, um lugar que a gente sempre fica, será que vai estar lá? Será que se a gente mandar sair vai dar uma briga, que vai acontecer algo pior? Então a gente acaba vivendo com medo, mesmo tendo a medida protetiva. E eu realmente não consigo pensar em uma solução cabível para a gente tirar esse medo da gente. É um medo constante, que eu acho que toda mulher se identifica e sabe como é. Obrigada, Júlia. Thaís, cadê você? Deixa eu botar você aqui. Thaís, Solange. Tá aqui. Thaís, você poderia falar um pouco para nós, porque viver no Brasil, uma pessoa com deficiência, eu fico pensando... como que é as mulheres com deficiência e violência doméstica? É fácil buscar ajuda? Quais são as maiores dificuldades e desafios? E como o feminismo integra, o movimento de mulheres integra ou vê essa questão? Quais são as dificuldades que você acha que o movimento de mulheres ou feminista tem dificuldade dessa integração, ou de que somos todas mulheres e todas temos problemas e temos que enfrentá-las juntas? Então, Eleutéria, a gente percebe, né? A gente assim, nesse contexto, né, de pandemia, em março
esse ano, a gente viu que protocolos da OMS demoraram também para chegar nas políticas públicas e nas especificidades das pessoas com deficiência. Então, quando a gente começou a falar também do agravante, né, do aumento das denúncias, também da violência contra as mulheres, né, nessa pandemia, nesse contexto da quarentena, percebeu também a gente destacar a questão da deficiência, que também tiveram grande dificuldade nessa pandemia, né, da quarentena. Então, pela percepção que eu tive, né, de conviver um pouco com essa especificidade das meninas com deficiência, das mulheres, algumas políticas públicas, por exemplo, a gente percebe que as políticas públicas para as mulheres ainda tinham uma série de desafios, né, uma grande demanda que a gente ainda está tendo que cumprir, né, que monitorar, que construir. Então, não chegou ainda na discussão, né, na forma como deveria, para as especificidades das mulheres com deficiência. E a gente, por exemplo, como a Yara falou, a Júlia, algumas dificuldades também relacionadas a algumas mulheres, a gente percebe que para próprias mulheres que não têm deficiência, né, a gente percebe que antigamente, antes da Lei Maria da Penha, como foi citado aqui pela Yara, a questão, né, como alguns juizados criminais acabaram legalizando ainda mais a violência doméstica. Isso a partir, né, depois de muitas lutas que a gente teve com a criação da Lei Maria da Penha, a gente começou a olhar mais para essa questão das políticas públicas, né, da questão das redes, né, que se concentram mais na proteção dessas mulheres. Mas houve assim, a gente teve um caminho um pouquinho distante, né, das especificidades das mulheres com deficiência. Por exemplo, só ano passado é que a gente começou a trabalhar, né, a questão, junto com a obrigatoriedade do registro das deficiências, né, das mulheres, nas delegacias, nos registros de ocorrência da deficiência dessas mulheres, em caso de violência doméstica. Então, assim, apesar de ser um fato recente, né, que foi decretado ano passado, a gente percebe que a gente ainda está tendo uma série de dificuldades, principalmente agora, né, nesse contexto da pandemia, das denúncias. E é importante, né, a gente lembrar dessa coletividade, né, desse posicionamento em rede, justamente para que a gente possa acionar, né? Algumas meninas estão tendo mais contato com as redes sociais, com alguns canais, né, para denunciar, não estão tendo tanta facilidade assim com essas informações. E, no caso, né, que eu gostaria de acrescentar é que a Lei Maria da Penha, ela também trouxe, logo na abertura, foi feita especificamente para todas as mulheres que viverem sem deficiência, né, com esse direito de viver sem violência, né? Então, a gente ainda vê muitas dificuldades, né, de colocar em pauta esse tema da deficiência, né, das mulheres com deficiência, de especificidade delas, a construção de políticas públicas para as necessidades dessas mulheres com deficiência, mas eu percebo que estão sendo aos poucos construídos e que esses materiais informativos, esses canais de denúncias, principalmente agora, nesse contexto de prevenção, né, ao Covid, à saúde, a gente está tendo um pouquinho mais de alerta, né, nesses canais, né, de comunicação, de como chegar até essas mulheres numa situação de violência. Obrigada, Thaís. Solange, bom, a Lívia escreveu aqui, é isso aí, quando a Júlia estava falando das medidas protetivas. Solange, me diga o seguinte, diga aqui para nós, como o GRAM atua, vocês são uma rede nacional, né? Como Sim. vocês atuam nacionalmente? Quantas assistidas vocês têm assim por mês? Não no sentido de saber de número, mas cada pessoa, cada mulher que a rede atende é uma vida que está sendo atendida e que está fazendo ali, inclusive o trabalho dessa rede de enfrentamento à violência doméstica, que é falha ainda, né?
que tem muito, deixa muito a desejar. Pode falar um pouquinho para a gente como que é? Então, até com relação a vítimas, né, com deficiência, a gente já teve um atendimento de uma assistida, que é a Laodiceia, né, lá de São Paulo. A gente conseguiu entrar em contato com a Secretaria de Mulheres de Cotia, né, que na época era a Ângela Maluf, e agora quem está é a doutora Eliana, e a gente conseguiu, ela tinha deficiência visual, né, o grau dela do óculos era 10, e ela estava com óculos quebrado, sofria violência em casa, doméstica, e tinha uma filha autista também, tem, né, no caso, e no caso também tinha um bebezinho de 3 anos, e essa família estava destruída, né? E esse agressor não só agredia ela, mas as filhas também. A gente conseguiu, né, através desse trabalho em rede, né, a prisão desse agressor. A gente conseguiu o óculos de volta para ela. A gente conseguiu o curso de capacitação junto com a rede do Cantra, com o projeto Ela Pode, né? Ai, desculpa, perdão, esqueci o nome dela, meu Deus. Enfim, como a nossa rede é muito grande, eu não tenho os 80 colaboradores na cabeça, mas a gente teve uma parceria, né, com o pessoal de Itaguaí, né, e tem o projeto Ela Pode, Ana né, Paula. Ana Paula Salles, isso. A gente conseguiu essa parceria com a Ana Paula Salles aqui no Rio, e com a Secretaria a coordenadora da Secretaria da Mulher de Cotia, e conseguimos a prisão dele, o óculos para ela, um curso de capacitação de empreendedorismo, e hoje ela está vivendo de uma forma liberta, né? Ele continua preso, e ela ficou bem, né? E a gente agora também está com uma assistida, que ainda vive com o agressor, né? Tem um problema auditivo, né? E agora, com bastante conversa no grupo, que ela está começando a entender que ela sofre violência sexual, né? Porque até então ela reclamava muito, mas a gente ainda não conseguia identificar, né, o que é o abuso, né? E conforme na conversa no grupo, porque é como se fosse um grupo de terapia em grupo, né? São 230 mulheres vítimas de violência falando ali o dia inteiro, né? Desabafando, trocando experiências, e numa dessas conversas, né, que a gente fica monitorando, ela comentou, né, que para ela aquilo fazia parte, né, do matrimônio, né, penetrar as coisas nela, né, e a gente explicou que se aquilo não fosse do consentimento dela e se ela não sentisse prazer com aquilo, aquilo não era legal, né. Então, aos poucos a gente está começando porque acontece muito das vítimas não terem consciência do abuso também, dentro da religião, dentro do relacionamento, dentro da sociedade, né? Então a gente ainda tem que fazer esse trabalho de conscientização, né, de que aquilo que ela vive não é legal, ela pode dizer não, ela tem a opção, né, de não querer, né? A gente também ainda nem começou a falar da inclusão, né, da mulher trans, né, na Lei Maria da Penha, né? Por que essas estatísticas não mudaram, se incluíram as mulheres trans? Por quê? Eu não consigo entender. Morre todo dia travesti, todo dia mulher trans apanha, e por que não aumentou essas estatísticas? Eu não consigo entender. Então, são especificidades, né, como a Thaís falou, né, mulheres, que a gente tem que levantar e procurar ajudar e procurar entender o porquê que isso não está funcionando, o que não está acontecendo, né? Se a gente conseguiu incluir um nicho de mulheres, né, que sofrem violência diariamente, que a gente tem consciência disso, e as estatísticas não mudam, de atendimento, de boletim de ocorrência, tem que haver investimento de políticas públicas, tem que haver educação, né, investimento na educação. A gente está num país onde a gente tem investimento zero, né, em políticas públicas para as mulheres. Como é que a gente pode pensar, né, nessas especificidades? Infelizmente, o trabalho em rede
acaba aumentando, né, no nosso, né, meio, mas a gente também vê não vê se vê um pouco sem rumo, porque a gente quer muito que essa mulher vá na delegacia e faça a denúncia, né? E a medida protetiva foi deferida? Não foi deferida? Vai ser? O Projeto Violeta só existe no Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu lá no Paraná? A mulher fez a denúncia, foi para casa, não teve, o delegado não teve o olhar, né, de perceber que aquela mulher precisava de uma medida protetiva. Ela também, por sua vez, eu acredito que não tenha pedido, morreu, né? Então, a gente quer muito fazer, né? Vamos denunciar, vamos denunciar, vamos denunciar, mas daí por diante, o que pode acontecer? A gente tem que ter essa rede de acolhimento. Então, quando uma mulher entra no GRAM, a gente fortalece ela, coloca ela tendo conhecimento dos seus direitos e vai buscar, né, o abrigo para ela, vai buscar um lugar para ela poder ficar, vai buscar o apoio efetivo, porque não dá para a gente só pedir, né, que essa mulher tenha consciência dos seus direitos, se esses direitos não existem. E estão cada vez mais sendo cerceados, né? Sucateados. Obrigada, Solange. Olha o que eu vou dizer para vocês. Nós temos 9 minutos. Logicamente que a gente extrapola um pouco. Eu vou perguntar, e aí eu vou perguntar para a Yara vai responder, e depois eu vou fazer a rodada daquilo que a gente, ao final do programa, pede. O que você deixaria de mensagem para uma mulher que está vivenciando um momento, uma situação de violência, uma jovem, e uma mensagem de otimismo para as mulheres, tá? Cada uma. Yara, você falou de desafio do conjunto de políticas públicas que tem voltada para o enfrentamento à violência contra as mulheres e que, mesmo assim, me parece que elas não dão conta do atual quadro de violência contra as mulheres. O que você sugere para a gente estar aqui compartilhando conosco de que melhoria poderia ser feita nesse sentido? Seria uma outra política? O que você traz aí para a gente? Pergunta super fácil. Então, eu acho que como eu falei no início, eu considero a Lei Maria da Penha um instrumento muito importante. Um instrumento muito importante para a gente estar usando, né, e se valendo desse direito nas denúncias sobre violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, ela traz marcos importantíssimos. Eu ia falar no início, também esqueci, né? É uma das primeiras leis a reconhecer, por exemplo, o relacionamento entre mulheres, quando ela aborda de que uma mulher lésbica pode denunciar sua companheira também por agressão, né? Ela traz expressamente na lei a questão da construção das políticas públicas, da educação não sexista, mas acho que o que a gente precisaria, de fato, a gente precisa avançar muito, a gente precisa avançar em números de atendimento, em números de instituições que atendem as mulheres, a gente precisa avançar na qualidade desses serviços, né? Quando a gente pensa que os centros de atendimento às mulheres no Rio, por exemplo, a gente tem as profissionais e os profissionais que atendem lá super precarizados, sem vínculo permanente, o que faz ter um maior rodízio dessas profissionais e desses profissionais, ter menos possibilidade também de qualidade no atendimento. Quando a gente pega as delegacias de atendimento às mulheres, muitas vezes, quem já teve, infelizmente, a oportunidade, né, de vivenciar e de conhecer de perto o atendimento nas delegacias, a gente vê que muitas vezes é uma delegacia especializada, mas os policiais que estão lá não são especializados para atender as mulheres em situação de violência. Então, a gente tem um espaço que deveria ser especializado, mas quem está lá na ponta para atender a mulher não está
sensibilizado e com a formação sobre gênero e sobre as desigualdades de gênero. Então, a gente tem muito a avançar, sem contar o número, né, que ainda é pequeno, tudo isso. Mas eu acho que o que é importante a gente estar pensando é que a gente está falando de uma questão estrutural, né? A violência doméstica contra a mulher, ela é uma ponta de um iceberg de uma sociedade extremamente desigual e discriminatória com as mulheres. Então, a gente, essa situação, né, acho que Solange trouxe muito, né, eu falei antes de que a gente avançou no debate sobre violência contra a mulher, de fato, a gente avançou nessa visibilidade, mas não quer dizer que todas nós reconhecemos todas as situações de violência que nós estamos inseridas. E uma coisa que eu gosto sempre de frisar, né, todas nós, mulheres, sofremos violência na nossa sociedade, não existe a mulher iluminada, eu, porque eu conheço os meus direitos, porque eu sou feminista, nunca vou passar por uma situação de violência. Acho que a gente tem que evitar isso, muito pelo contrário, a gente tem que se reconhecer que a gente está estruturalmente numa sociedade violenta contra as mulheres e que todas nós podemos passar. E também não deixar sempre de frisar que as nossas diferenças, né? Acho que Thaís trouxe a questão da deficiência, Júlia trouxe das jovens, né? A gente tem que falar das mulheres negras, que os índices de feminicídio, de atendimento das mulheres negras só aumentam, mesmo quando contra as mulheres brancas caem. Solange trouxe das mulheres trans, então a gente está falando também da diversidade de nós mulheres, de como a gente acessa ou não as políticas públicas, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E, de fato, trabalhar cotidianamente para a mudança da nossa cultura, né? E aí, nossos enfrentamentos aí na educação, por uma educação não sexista, por uma educação não discriminatória, para a gente ir não só denunciar o agressor, mas para que a gente possa viver sem violência, né? E sem o assassinato das mulheres, né? De nós mesmas, de nossas companheiras. Agora vamos fazer o contrário, assim. Quem começou por último foi a Thaís, ela vai encerrar, será a última a falar. Yara, você não quer já se despedir, deixar uma mensagem aí para as mulheres? Eu acho que não só na situação de violência, né, mas para todas as situações que a gente enfrenta cotidianamente, eu sempre falo da maternidade, que é um local que a sociedade joga para a gente estar muito isolado e às vezes a gente pensa que só a gente está passando aquela situação, né? Então, o que eu diria para alguma mulher que está assistindo a gente, que está numa situação de violência, que está se reconhecendo numa situação de violência, é de que ela saiba que ela não está sozinha e de que ela não é a única. Tem milhares e milhares de mulheres passando por situações semelhantes, não iguais, mas semelhantes, e de que a gente pode se fortalecer uma na outra, né? Porque a gente passa por violações, mas a gente também tem meios, também tem acesso, também tem informações e conhecimento para trocar uma com as outras. Então, para que as mulheres não esqueçam que elas não estão sós, mesmo que as situações de violência levem muitas vezes ao isolamento, né? Mas para que ela possa saber que nós estamos aqui, e assim como nós, milhares de mulheres, né, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, disponíveis e dispostas para auxiliar, né, na saída de uma situação de violência. Obrigada, Yara, pela participação. Júlia, agora é você. Eu achei uma fala da Yara muito importante, que é esse mito de, tipo, não, eu sou feminista, isso não vai acontecer comigo. Realmente, eu acho que o foco tem que ser saber que todas nós somos vulneráveis, infelizmente, que isso aconteça, mas sempre lembrar que a gente não está sozinha e que tem como sair dessa situação, que não é só a gente que está passando por isso. E eu, como jovem, que me inseri basicamente no feminismo com a Cantra, assim, não tem como eu não falar. O site da Cantra é recheado de materiais e campanhas informativas e voltados para jovem. O núcleo sempre teve esse trabalho. Então, para você que é jovem, não sabe como falar com a sua amiga, tem um material que é um teste para você reconhecer alguns comportamentos. Então, eu acho uma maneira um pouco sutil e interessante, porque é isso. Às vezes a pessoa não reconhece.
Então, eu acho o material muito bacana, está disponível no site da Cantra. E é isso, não estamos sozinhas. É difícil, é doloroso, e nesse momento é mais difícil ainda por tudo que a gente está passando, né? Mas a gente não está sozinha. Enfim, tem maneiras, procura uma amiga, um grupo de apoio. Aqui a gente, na época, acabei conhecendo a Solange do Gran, tem a Cantra, existem maneiras, né? Não precisa aceitar aquilo, tem como sair. E essa é a mensagem que eu deixo. E eu fico muito feliz e grata à Cantra pela oportunidade, porque eu acho que ele é um lugar que traz essa informação e de maneira de fácil compreendimento e acessível para todo mundo. E é só isso que eu tenho a dizer mesmo. Agradecer Obrigada, pelo espaço. Júlia, é um prazer. Lembrar que a campanha que você falou e esse teste de relacionamentos abusivos estava no nosso Instagram, não sei se ainda está, mas a gente publicou esta semana uma série de informativos, inclusive no TBT na quinta-feira, a campanha virada de jogo, que em breve eu espero que a gente possa fazer uma outra campanha, né? Solange, sua mensagem para as mulheres e seus agradecimentos. O que você quiser falar aí? Em pouco tempo. Eu quero agradecer a participação, né? E realmente reforçar o que a Júlia falou, que o material do Cantra é excelente, a gente utiliza no GRAM também, inclusive também o calendário feminista, né? Para a gente poder saber todas as datas, né? E entender e conhecer, né? É muito bom e a gente utiliza muito. E quero dizer que o GRAM está aberto a todas as mulheres, né? Vítimas de violência, que precisem de ajuda, que querem desabafar, que não estejam fortalecidas ainda para fazer a denúncia, mas queiram trocar experiências, né? O GRAM está aberto para você que ainda vive com o agressor e precisa ter um espaço para poder estar desabafando, né? Para você que quer fazer uma denúncia, a gente pode orientar e pode ajudar. Estamos aí. Obrigada. Thaís, cadê tu? Thaís? Thaís? Não estou vendo ela. Vocês estão vendo? Não estou vendo. Não estou vendo. Ela pode ter caído. Bom, eu vou ler aqui o que eu recebi. Antônia, nossa conselheira fiscal, olha bem, Antônia Rodrigues, parabéns, Cantra, pelo debate. Essa lei foi um marco para a violência doméstica, mas infelizmente dependemos de políticas e parlamentares. Bia Carvalho, que vai estar no dia 22, eu acho que na live do dia 22 vai estar com a gente. Parabéns, menina. De novo, Bia, vocês arrasaram. Elisete do Pará, nossa companheira, muito importante a experiência das mulheres. Bia, a Thaís caiu, a Bia está falando. Eu vou falar um pouco. Eu acho que ela voltou. Viu? Live Pronto. Cadê? Thaís? Pronto, Thaís. Sua fala agora. Boa tarde. Sim, desculpa pela queda também. No caso, eu queria ter deixado lembrado também para algumas mulheres, né? Porque, como a gente espera para deixar essa mensagem importante, que principalmente as mulheres, né, com deficiência que estejam participando disso e também para que multiplicar essa mensagem. É um dado que eu esqueci de mencionar no começo do encontro. A gente tem, por exemplo, uma informação que só no estado de São Paulo, as denúncias, né, que foram feitas por vizinhos, teve um percentual assim tão desconcertante. Quando foi repassado, foi difícil a gente acreditar, né? Porque eu cheguei a perguntar se a informação era essa mesmo, ou se na verdade era 43%. Mas o dado foi 431%, né, de denúncias feitas por vizinhos,
né, relacionadas à questão de violências contra as mulheres, a chamados feitos para as violências contra as mulheres. E eu fiquei pensando, por exemplo, quantas dessas mulheres, por exemplo, devem ter tido alguma deficiência, né? A gente pensar nessa questão também de como algumas meninas com deficiência estão tendo essa dificuldade também para pedir ajuda. Temos a campanha, por exemplo, do X na mão, a gente tem as redes ainda de uma forma ativa, balancear o celular, fazer algumas possibilidades que a gente tem ainda de fazer ajuda, de pedir ajuda, de conseguir sair, né, dentro de casa, mesmo com esse contexto que a gente está tendo de ficar em casa, né, para se proteger, em prol da saúde também. Mulheres com deficiência ainda ficaram um pouquinho mais invisíveis, né, dentro dessa questão. Então, a mensagem é essa, né, vamos poder nos unir mais, prestar mais atenção a quem deve estar pedindo esse tipo de ajuda e lembrar essas mulheres também que elas não estão sozinhas. Obrigada. Obrigada, Thaís, pela participação. Obrigada a todas. Ainda tenho aqui algumas mensagens. A Lucilane, da Cantra, parabéns, Cantra, só mulheres em crise e diversas. Tem a Elisete Maia, implementação da política. Implementação da política é nisso o desafio de discutir com o juizado, promotoria e defensoria para reafirmar a rede de atendimento. E, por último, eu queria agradecer que a produção dessa live só foi possível porque teve Lucilane, Natália, que fez as artes, que tudo, Lucilane, que fez a produção, que falou com todas vocês, que testou tudo, então, a Laiane, então, agradecimento às companheiras que têm trabalhado todos os dias, enfrentando seus desafios de estar em casa, com os afazeres domésticos e todas nós. E, por último, já são 17h07, nós tivemos uma das maiores audiências da live, estou muito agradecida em nome da Cantra, e queria deixar também aqui o nosso recado, enquanto Cantra, que tem nossas mídias sociais, não posso dizer que telefone para nós, porque não será atendido, mas pode enviar perguntas tem nosso site, pelo Defenda-se, que tem várias informações que você pode pegar, e também você pode mandar pelo nosso Facebook, pelo Insta, pela própria página, eu acho que pode mandar recados para nós. Estamos juntas, nada é fácil, mas eu tenho certeza que uma vida sem violência é um direito nosso, que nós queremos e nós vamos conquistar. Elisete Maia, essas mulheres são só poder, ainda tem mais uma aqui. Lívia Leite, obrigada, queridas, foi ótimo. Muito obrigada a todas, parabéns para todas, e mais anos aí de Lei Maria da Penha, e quem sabe possamos alavancar essa política da violência contra as mulheres, trazendo todas as especificidades, mas o ideal que nós queremos alcançar, de fato, é uma vida sem violência. E todas vivas, nós queremos. Muito obrigada. Sandra Santos, Fortaleza, mulheres maravilhosas, obrigada. Beijo para todas. Obrigada, gente, obrigada. Lu, tu fica aí para a gente conversar um segundo? Já pode sair? Podem sair. Vou encerrar. Tá bom, beijos.